Olá, aqui é o psicólogo Alberto Josmar, sejam muito bem-vindos. E se você está aqui pela primeira vez, aqui é um canal onde eu compartilho conhecimentos sobre timidez e fobia social. Todas as semanas temos vídeos novos para que você realmente possa superar as suas dificuldades. E para começar, quero fazer uma pergunta. Você está interessado por uma garota, ela é bonita, é inteligente, mas você não sabe como chegar até ela? Se você está cansado da timidez e quer parar de adiar a sua felicidade, então fique ligado, porque esta série é para você e vamos falar sobre relacionamentos. Eu tenho certeza que você já viu ou conhece alguém que não é tão atraente quanto você, não é tão bonita e namora pessoas bonitas, inteligentes, legais. Mas na verdade, a palavra atraente é uma palavra mais suave, branda, ou seja, uma pessoa feia que namora pessoas bonitas, inteligentes, legais. E você já deve ter se perguntado o que ela tem que eu não tenho. Eu também já fiz essa pergunta. O que a pessoa tem que eu não tenho? O que aquele cara tem que eu não tenho? Uma vez uma amiga chegou para mim, Alberto, meu Deus, eu não sei o que fazer, acho que há alguma coisa de errado comigo, está te afligindo, tem alguma coisa te incomodando? Sim, a minha amiga, ela já casou 3 vezes e eu não casei nenhuma. O que tem alguma coisa de errado comigo? Nem o primeiro namorado eu tenho ainda. Geralmente a gente imagina que precisa fazer alguma coisa. Talvez você esteja pensando, a pessoa fez alguma magia, precisou fazer algum trabalho ou alguma simpatia. Na verdade, não precisa nada disso. Magia, simpatia, tá? Ou em você ir na cartomante, pessoa ler a sua mão, tá ok? Tem algumas pessoas que pensam que também precisam fazer jejum e oração. Será que eu estou orando menos? Para aqueles que são religiosos, eu preciso fazer 40 dias de jejum e oração. Será é Deus que não está me ouvindo? É Deus que não está me atendendo? Também não tem nada a ver. Uma outra situação, a pessoa pensa, será que eu não sou inteligente o suficiente? Será que eu preciso de um QI a mais? Eu preciso lá de 160 pontos de QI. Ser inteligente, eu preciso ter um QI altíssimo, elevado. Outros devem estar pensando, eu preciso ser rico para eu começar a me relacionar, eu começar a namorar. A pessoa não namora comigo porque eu não sou rico, eu não sou milionário. E outros devem estar pensando, eu não tenho nenhum talento, eu não sei tocar piano, eu não sei tocar violão, eu não canto, eu não tenho nada, eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom especial. Pois bem, você não precisa fazer alguma magia, fazer alguma simpatia, não precisa fazer peregrinações e nem orações, pagar penitências, não precisa ter um QI elevado, altíssimo, porque você vê que pessoas comuns do dia a dia, as pessoas namoram. Na verdade, você precisa ser você mesmo, tá? Você precisa ser você mesmo e as pessoas vão gostar de te conhecer. Você só precisa ser autêntico, sincero com você mesmo. Gostaria de compartilhar algumas histórias que eu tenho. Algumas são boas, outras ruins, mas eu acredito que você vai se identificar com alguma delas. Um tímido namorar é muito difícil, é bem complicado, e eu namorei durante 8 anos com uma menina. É verdade. Eu namorei durante 8 anos, mas a pessoa não sabia. Somente eu namorava com ela. Então veja, só no meu sonho, na minha imaginação, eu namorava com a pessoa. Tinha uma garota na minha escola que eu gostava muito dela,
eu sentia muito atraído, na minha adolescência, e eu queria realmente namorar com ela, eu fazia de tudo para namorar com ela. Mas eu nunca cheguei, na verdade, a namorar, a pedir ela em namoro, a chamar ela para sair. Porque eu era muito tímido, eu tinha muita vergonha. E aí o que acontecia? Não sei se você também faz isso. Eu ficava memorizando e treinando a frase que eu queria falar para ela. Então eu falei, eu vou ficar treinando, então eu ficava treinando de frente para o espelho. Veja só qual era a minha tática, a minha estratégia. Então eu ficava treinando durante o dia. Quando eu ia encontrar ela na sala, em tal situação, sozinha ou no corredor, aí eu vou falar com ela. Então aí chegou esse dia. Eu falei, hoje eu vou falar com ela. Peguei, criei coragem, coloquei minha melhor roupa para ir para a escola, fiz aquele penteado, coloquei perfume. Eu falei, hoje não escapa. E aí eu coloquei um dia e falei, hoje não escapa. E aí esse dia chegou e o que aconteceu? Não consegui falar com ela. Por algum motivo eu procrastinei, eu adiei. E aí falei, então amanhã eu vou tomar coragem, vou criar confiança e vou falar para ela que eu gosto dela e que eu quero namorar com ela. E aí foi assim, o primeiro dia treinei, aí passou o segundo dia, também não consegui, mas eu falei, bom, primeiro e segundo dia passaram, terceiro dia passaram, aí falei assim, no final de semana, quando chegar na sexta-feira, quando chegar no fim da semana, não pode passar. Então é o último prazo para eu chegar nela. Então eu tenho que chegar nela de qualquer jeito, nada pode me impedir. Bom, se ela não estiver lá na sala, sozinha no corredor, ou seja, em qualquer lugar, eu vou ter que falar com ela, eu vou ter que abordar ela. Enfim, passou segunda, terça, quarta, chegou na quinta, na sexta, no dia que eu tinha combinado, que eu tinha tratado, chegou e aí não aconteceu, não consegui falar. E assim foi. Passou a semana, eu fiquei muito triste, fiquei muito frustrado. E aí virou a semana, eu falei, bom, já perdi um dia eu não consegui, essa semana também não. Se você não tem coragem, não tem confiança, os dias, as semanas, os meses vão passando, o ano passa e você não consegue atingir aquele seu objetivo. Você não consegue chegar na garota que você queria. E aí, enfim, o ano passou, a gente se formou e aí eu fiquei um tempo sem vê-la. Eu estava passando de carro na rua, eu a encontrei. Ela não me reconheceu, mas eu me recordava onde ela morava. E aí eu fui na casa dela, encostei o carro ali uns 10 metros e cheguei próximo dela, falei, olá, tudo bem? A princípio ela não tinha me reconhecido, a gente ficou conversando ali alguns minutos, tudo mais, mas mesmo assim eu não consegui me declarar para ela, mas mesmo assim já consegui manter um contato. Mas por que eu estou contando essa história? Quando eu encontrei ela, ela já tinha um filho de 2 anos, já tinha casado. Ou seja, essa foi uma grande lição que eu aprendi, que as oportunidades elas passam. Quando você não fala, quando você não tem coragem, não tem confiança, os outros vão fazer, os outros vão falar, outros vão convidar ela para sair, ou a menina, ou o garoto também, se você está interessado por um garoto. Então, outras meninas vão tomar a sua frente, vão tomar a dianteira e vão ter essa iniciativa. E aí, meu amigo, a oportunidade passou. Se você não tem coragem, não tem confiança, as oportunidades passam. Se você não fala, outros vão falar no seu lugar. Porque é tão difícil de você chegar naquela menina que você está interessado, naquela menina que você está afim, ou também no rapaz que você acha bonito, você não consegue chegar perto dele e conversar.
E eu vou dizer por que você não consegue chegar por causa do medo. E eu vou contar aqui os 3 principais medos que te paralisam na hora de você chegar, se aproximar daquela pessoa que você está. O primeiro medo é a rejeição. Você tem medo de ser rejeitado. Pois bem, e da onde vem a rejeição? A rejeição, ela pode vir de vários lugares, pode vir da infância, pode vir de experiências passadas que não foram boas, foram experiências negativas, pode vir de traumas. Então ninguém gosta de ser rejeitado. Em algum momento da vida nós já fomos rejeitados ou rejeitamos outras pessoas. Eu sei que é difícil aceitar, é doloroso, mas isso é comum. Então não é todas as pessoas que entramos em contatos que nós vamos aceitar ou vamos manter relacionamento, iremos namorar ou casar. Pelo contrário, não é assim que funciona, não é assim que acontece, até porque nós também fazemos essa seleção. Não é todas as pessoas que conhecemos que nós também queremos manter uma amizade, queremos namorar ou queremos casar. Outro medo que eu quero citar aqui é o medo de ser ignorado. Eu sei que você tem medo de ser ignorado. Quem não tem? Eu também já tive esse medo. E ninguém gosta de ser ignorado. Todo ser humano busca por atenção, reconhecimento, por aceitação. Então, isso é algo típico da natureza humana. E quando isso não é correspondido, gera vários sentimentos. A gente pode ficar com raiva, ficar triste, ficar depressivo, ficar chateado, magoado. Outro principal medo é de se expor. O tímido ele tem medo de se expor, de estar em evidência. Pode ser tanto evidência positiva quanto negativa. Por que o tímido ele tem esse medo? Porque ele teme que algo de pior vai acontecer, como se fosse uma catástrofe. Ele não pensa em uma outra alternativa, em outra possibilidade que poderia ocorrer. Em uma situação pode ocorrer várias possibilidades que não seja somente o negativo. Pode ocorrer outras situações. Então, se expor dá uma sensação de vulnerabilidade. Parece que a pessoa, quando ele olha dentro do seu olho, parece que ele está fazendo um raio-x completo. Parece que você está pelado ali, está nu. E a pessoa está investigando tudo, está vendo tudo. E ele é capaz de verificar o quê? Os seus erros, suas falhas, suas fraquezas. Então, eu quero citar aqui os 3 principais medos. Medo da rejeição, medo de ser ignorado, medo de se expor. E isso contribui para uma certa paralisia social. E o que eu chamo de paralisia social? A pessoa não consegue desenvolver socialmente, não consegue desenvolver a inteligência, o comportamento social. E por que esses medos te paralisam e quais os efeitos disso em seu corpo? O tímido, ele já é uma pessoa hipersensível à aprovação, à rejeição, à crítica do outro. O tímido tem que começar a trabalhar essa sensibilidade, a ter mais exposições para que ele não fique tão sensível às críticas, à aprovação ou à aceitação. Por que eu gosto de falar sobre o tópico de relacionamento? Porque eu tive muita dificuldade na minha vida, encontrei muitas barreiras, eu não sabia, muitas delas eu não sabia como solucionar. Eu via pessoas, amigos meus, ou até pessoas, eu conhecia pessoas que não eram tão atraentes, para falar a verdade, pessoas que eram feias, que namoravam, que tinham relacionamento. Hoje, graças a Deus, eu consegui desenvolver essa habilidade. Então, hoje eu já sou casado, tenho uma filha, mas eu conheci a minha esposa, eu conheci ela, eu já tinha uns 30 anos, eu casei com ela, eu já tinha 32. Esse vídeo é para te ajudar, para que você não corra nos mesmos erros que eu tive. Se você tem o desejo de ter uma namorada, de vencer a sua timidez, mesmo com 15 anos, com 18, sei lá, com 20, com 30 anos, 40, não importa a sua idade,
Você não precisa chegar com 40 agora com 40 anos eu vou namorar, agora com 40 anos vou casar. Então você pode resolver a sua situação hoje mesmo, com 20 anos. Não precisa deixar esse problema se prolongar. Se a sua vida ficou paralisada durante todos esses anos, daqui para frente não precisa isso se repetir. Então eu tive grandes lições que eu falei, daqui para frente eu quero fazer diferente, eu vou fazer diferente. Foi o que eu fiz. Então se eu não tinha namorada com 20 anos, mas com 30 anos não passou. E talvez eu esteja falando não só para pessoas que têm 20 anos, mas pessoas que têm 30, 50 anos, 60 anos, nunca é tarde. Eu tenho um tio, ele ficou viúvo, ele já tem mais de 70 anos, ele começou a namorar e casou novamente. Então, não tem idade, você pode realizar seus objetivos, ter uma vida feliz, você pode ter uma vida amorosa, uma vida afetiva que você merece, aquela que você está buscando. Então, pare de adiar a sua felicidade. Você pode vencer a sua timidez. Então, imagine você querer fazer as coisas sozinho. Eu já fiz muitas coisas sozinho, eu já viajei. E aí, quando você começa viajar, ver coisas legais, coisas bonitas, e aí você não tem com quem compartilhar, com quem você vai compartilhar as suas alegrias, as suas felicidades, as suas conquistas? Você não tem ninguém para compartilhar. Então eu já tive essa experiência, já viajei sozinho, já fiz muita coisa sozinho, mas é muito bom você ter alguém para compartilhar, viajar, fazer as coisas com alguém. E eu falo para você, é uma experiência muito boa, e vale a pena você ter alguém qualquer pessoa que você esteja atraído, que você acha interessante, que você acha legal, uma pessoa que vale a pena você ter um relacionamento, conviver. Então vale a pena você se arriscar, vencer a sua timidez para começar a desenvolver um relacionamento. Uma das lições que eu aprendi é que você não deve depender do favor de ninguém, depender que o outro vai te ajudar na questão do relacionamento. A pessoa é muito tímida, a pessoa tem fobia social e esperar a favor dos outros, que os outros vão compreender a sua dificuldade, a pessoa vai me ajudar. Às vezes você pode até encontrar alguém que simpatize com a sua dificuldade, queira te ajudar. Você é tímido, então vou namorar com você. Mas na maioria das vezes não é assim que ocorre. Nós sentimos atraídos um pelo outro por várias questões, há várias coisas envolvidas aí. A mulher, ela gosta de um homem macho, um homem macho alfa. O cara tem que ter iniciativa, tem que ter coragem. Então a mulher sente-se atraída por essas características. Então você pelo menos tem que ter alguma iniciativa, você não pode ter medo. Os homens também gostam de mulheres que tenham iniciativa, que pelo menos ali consigam conversar, consiga pelo menos ter um comportamento social, onde eles possam manter um relacionamento. Eu preciso saber conversar, se expressar, preciso em um relacionamento, precisa ter um diálogo, senão não há relacionamento, aí fica muito difícil. Em questão de relacionamento, não dependa do outro, não dependa do favor, das migalhas ou das misericórdias dos outros, não. Vença a timidez, desenvolva essa habilidade e seja feliz. Não deixe essa responsabilidade nas mãos dos outros. Essa é uma responsabilidade sua. A felicidade depende de você. E para a pessoa que é tímida, ele passa por 5 fases. E eu já passei por essas 5 fases e eu vou falar essas 5 fases.
A primeira fase é a fase da fuga. O tímido, quando ele está interessado por alguém, ele evita. Mas quando é uma pessoa que é bonita, inteligente, interessante, ele já procura evitar. Então a primeira fase é a fuga. A segunda fase é a fase do primeiro contato. Dá um oi, bom dia, boa tarde, como vai? Eles usam bastante palavras monossilábicas, sim, não. Terceira fase, ele já começa a mostrar algum tipo de interesse. Ele já começa a mostrar alguns sinais. Ele já consegue iniciar e manter alguma conversa. A quarta fase, onde o tímido ele começa a criar confiança, a criar coragem. A quarta fase já encaminha a pessoa para a quinta, que é a conclusão do seu objetivo, ter um relacionamento ou até beijar a pessoa. Dentro da minha experiência, eu já tive paciente dentro dessas 5 fases. E o tímido ele vai passar pela primeira fase. Então tem pessoas que ficam nessa primeira, tem pessoas que já estão na segunda, que já conseguem fazer o primeiro contato. Agora, tem pessoas que estão na terceira, que não saem da terceira. Elas mostram interesse. O tímido ele passa por essas 5 fases e eu já passei por essas 5 fases. Já teve situações de eu ficar só na terceira fase, ser amigo, estava interessado pela garota e não tinha coragem de convidar a pessoa para sair. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo tímido e fale aqui para mim quais são as principais dificuldades que você está encontrando na hora de se relacionar, quais são as principais barreiras. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!